Em meio a uma época conturbada da história do Brasil, com inflação sem controle e uma sociedade em ebulição, surge em Belo Horizonte, no início da década de 80, um grupo de cidadãos, homens e mulheres, que decidiu arregaçar as mangas e ir à luta pelos seus direitos. Era o embrião de um movimento que iria fazer história, trazendo para o centro dos acontecimentos, pela primeira vez, as donas de casa, muitas delas vindas da tradicional família mineira, para o campo de batalha das conquistas do direito do cidadão e do consumidor. Década de 80. Após vários anos de ditadura militar, o Brasil vivencia o início do processo de redemocratização com as diretas já. No entanto, a redemocratização vem acompanhada de uma profunda crise econômica. Para combater o fantasma da hiperinflação e salvar a economia brasileira do colapso, surgem inúmeros planos econômicos: Cruzado, Cruzado II, Plano Bresser, Cruzeiro. Entre a redemocratização e a crise, o consumidor era quem mais sofria. Uma década antes, durante o período do milagre econômico, a sociedade civil organizada já começava a reivindicar alguns incipientes direitos do consumidor. Com o agravamento da crise econômica, os movimentos populares de protesto e reivindicação se multiplicaram. Em todo o país, conselhos e associações são criados por cidadãos que buscam, de alguma forma, resguardar seus direitos como cidadãos e como consumidores. Em 1976, surge em São Paulo o primeiro PROCON, para atender juridicamente às reclamações dos consumidores. Nós ouvimos um chamamento na Rádio Itatiaia pelo Dr. Raimundo Mendes, diretor executivo do PROCON estadual. Ele tinha vindo da Europa e ele quis mostrar pra gente que lá na Europa estava funcionando muito uma associação civil de defesa do consumidor. Em setembro de 1983, tem início a luta de um grupo de mulheres mineiras que, mesmo sem saber, iriam fazer história e ajudar a instaurar no país o até então inédito por aqui direito dos consumidores. Nascia o pioneiro movimento das donas de casa de Minas Gerais, que anos mais tarde se tornaria ainda mais abrangente, com o nome de Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. Nos primeiros anos, o movimento fiscalizava os preços a fim de verificar quais estabelecimentos não estavam cumprindo o tabelamento imposto pelo governo federal através dos mais diversos planos econômicos. Promoviam um boicote aos supermercados que escondiam produtos, não respeitavam o preço de tabela ou vendiam produtos abaixo do peso ou da medida anunciados. Tornavam públicas semanalmente listas com os estabelecimentos que cumpriam o congelamento e que disponibilizavam produtos com melhores preços. Estavam dispostas a enfrentar os cartéis da carne, da gasolina e todos os outros que amedrontavam a população com ameaça de desabastecimento. Quando a gente tinha dinheiro, não tinha mercadoria para comprar, como no caso da carne, né? Que ela chegava nos açougues por um preço altíssimo e logo acabava, então você tinha que estocar os alimentos. A gente coletava os preços em determinados locais, em determinados estabelecimentos, e no lugar que estava vendendo mais barato, né, o mesmo produto, com a mesma qualidade, a mesma marca, a gente divulgava na rádio. E aqueles que estavam explorando o consumidor, a dona de casa, nós fazíamos a famosa lista negra. Eu fui num supermercado e alguma coisa lá com preços, eu não lembro mais o que, não estava assim dando certo, e eu liguei para o movimento, e quando eu liguei para a Lúcia para dar uma denúncia daquele supermercado, ela falou: não senhora, não fica daí telefonando não, vem para cá ajudar. Eu falei: é que eu vou mesmo. O movimento foi ganhando força e ainda em seus primeiros anos, na década de 80, começaram a surgir no interior de Minas Gerais pequenas representações do MDC.
O desejo de inclusão das donas de casa no sistema previdenciário fez com que um abaixo-assinado começasse a circular em Minas Gerais e tomasse proporções nacionais. Um grito ecoou a partir de Minas. O resultado foi avassalador. Mais de 390 mil assinaturas foram coletadas, dando legitimidade à reivindicação. Nós, em caravana, fomos até Brasília, né, numa verdadeira ousadia, levando 2 ônibus superlotados para levar os abaixo-assinados. No ano de 1988, no primeiro de muitos capítulos históricos que ajudariam a escrever no futuro próximo, essas ilustres senhoras entregaram ao deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o abaixo-assinado. O documento exigia que na Constituição de 1988, que estava sendo redigida para ser votada e sancionada, fosse incluído artigo garantindo às donas de casa os mesmos direitos previdenciários reconhecidos às demais trabalhadoras. Ainda em 1988, o MDC engajou-se em outra batalha, desta vez pela inclusão do direito do consumidor na nova Carta Magna do Brasil. Assim, quem assinava o abaixo-assinado da aposentadoria para as donas de casa era convidado a assinar um outro abaixo-assinado, referente ao direito do consumidor. Isto possibilitou a posterior criação do Código de Defesa do Consumidor, que entraria em vigor em março de 1991. Depois de 90 dias, foi criado a lei específica que nós tanto sonhávamos com ela, com esse respaldo legal para a proteção e defesa do consumidor. Porque até então, ninguém prestava atenção no consumidor. Era um verdadeiro desrespeito dos maus fornecedores. No rastro do sucesso dessas empreitadas, outras ações foram realizadas, com a finalidade de proteger a economia doméstica e a manutenção da capacidade de compra das famílias. Nos anos seguintes, o movimento realizou denúncias contra as cobranças abusivas dos serviços de Disque 900 e 0900 e criou as convenções coletivas de consumo, prezando pela qualidade e estabilizando preços de uma lista de produtos. Com a chegada do Plano Real em 94, o Serviço de Pesquisas de Preço tornou-se um instrumento indispensável para as relações de consumo. Nós vivíamos uma situação até a fase do Real, que foi exatamente em 94, a dificuldade era muito grande. A imagem do supermercadista era terrível, nós éramos os remarcadores contumazes e quase que os responsáveis pela inflação. E a Lúcia Pacífico, sendo presidente do Movimento da Dona de Casa, ela teve a oportunidade, num diálogo constante com a nossa associação, nos ajudar a provar isso junto ao consumidor. 3 anos mais tarde, ao completar 15 anos, o movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais ganhou um presente especial. Célio de Castro, então prefeito de Belo Horizonte, sancionou a lei que transformava o dia 13 de setembro, dia da fundação do movimento, no Dia Municipal das Donas de Casa. A pesquisa de mercado foi o carro-chefe do movimento das donas de casa por muitos anos, mas hoje muitos novos serviços são prestados à comunidade. Diariamente, em sua sede, o movimento oferece ainda instruções para o consumo consciente, auxiliando as donas de casa e consumidores na escolha, aquisição, conservação e uso racional de produtos e serviços. Promove ainda inúmeras palestras e campanhas educativas. Ao longo de todos esses anos de lutas e conquistas, o MDC foi em busca de seus ideais, pois, como diria a grande poeta Cora Coralina, fazemos a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. A história da defesa do consumidor se confunde com a história do movimento dos donas de casa, porque tem a ver com a bondade, tem a ver
com acreditar, tem a ver com a ousadia de pensar, tem a ver com a capacidade de transformar. Eu acho que a luta continua, mas plagiando Fernando Pessoa, né, aquele grande escritor português, eu diria, encerrando, tudo vale a pena quando a alma não é pequena.